Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze traduzidos e publicados no Brasil. 7º capítulo. A educação pelo ritmo. Texto publicado em 1909. Narração: José Rafael Madureira. Produção: Canal Hope Musical. Não faz mais de 100 anos que a música deixou de ser uma arte aristocrática cultivada por alguns privilegiados para se tornar uma arte essencialmente popular, ensinada desde a infância a praticamente todas as pessoas, sem qualquer preocupação com talento natural ou aptidões excepcionais. As escolas de música do passado, frequentadas exclusivamente por músicos natos e excepcionalmente dotados de qualidades auditivas e rítmicas instintivas, acolhem hoje todas as pessoas que amam a música, mesmo que não sejam naturalmente dotadas dos meios indispensáveis de expressão e realização musical. O número de pianistas e violinistas virtuosos aumenta a cada dia. A técnica instrumental faz avanços inacreditáveis por toda parte, mas também por toda parte, os apreciadores se questionam se a qualidade dos instrumentistas é equivalente à sua quantidade, e se a conquista de uma técnica extraordinária realmente contribui para o progresso da música, caso não se encontre associada a atributos musicais de primeira ordem, ou pelo menos normais. Ora, posso afirmar sem receio de ser desmentido que a cada 10 pianistas diplomados pelos conservatórios, não há mais do que um, e olhe lá, em condição de diferenciar uma tonalidade de outra, de improvisar 4 compassos com alguma personalidade, ou pelo menos que seja agradável aos ouvidos, de interpretar uma obra musical de maneira pessoal, sem recorrer a indicações cada vez mais numerosas que são impostas aos compositores contemporâneos e que abarrotam a partitura, de sentir alguma emoção durante a apreciação ou a execução dessa obra. Isso acontece porque antigamente os instrumentistas virtuosos eram, sem exceção, músicos completos, abalizados todos eles para improvisar e compor. Eram artistas irresistivelmente atraídos pela arte por uma nobre necessidade de emoções estéticas. Ao passo que a maior parte dos jovens que se consagra hoje à virtuosidade não possui sequer dons auditivos ou dons de emoção estética. Eles se contentam em imitar a emoção do compositor, uma vez que não conseguem senti-la, dispondo apenas de uma sensibilidade dos dedos. Suas vontades pertencem a outros, e a única coisa que possuem são habilidades motoras limitadas a um automatismo conquistado a duras penas. A virtuosidade musical contemporânea especializou-se em uma técnica dos dedos completamente desprovida de capacidades cognitivas e sentimento. Ela não é mais um meio, mas um fim. E como o programa de estudos não é atualmente como deveria ser, fica impossível para o aluno, por meio desses estudos, tornar-se um musicista, a não ser que ele já seja um musicista antes de começar a empreendê-los. Mas como? Vós me perguntareis. O programa de estudos é exatamente o mesmo da época de Pórpora, Bach e Mozart. Hoje, como antes, o pianista ou o violinista é obrigado pelos regulamentos do conservatório a estudar outros conteúdos além da técnica do seu instrumento. Teoria, harmonia, contraponto e história da música. Sim, sem dúvida. Mas o programa de ensino musical dos tempos de Pórpora era adaptado às aptidões dos alunos. E eu insisto sobre o fato de que, naquela época, o ensino privilegiava os músicos predestinados, ou seja, indivíduos naturalmente dotados de qualidades auditivas, rítmicas e emotivas. Ao passo que essas qualidades, hoje, encontram-se ausentes em praticamente todos os alunos dos conservatórios. Os estudos musicais contemporâneos são, por conseguinte, incompletos e desprovidos de qualquer lógica. Supõe-se que serão aprendidos por indivíduos naturalmente dotados, quando na realidade, embora sejam indivíduos muito bem intencionados, não há dúvida sobre isso, não foram agraciados pela natureza, salvo exceções, com atributos fisiológicos indispensáveis ao músico. Essas qualidades se manifestam em termos de acuidade auditiva, sensibilidade nervosa, sentimento rítmico, isto é, uma prontidão para perceber com precisão as relações existentes entre os movimentos realizados no tempo
e os movimentos realizados no espaço. E, finalmente, a capacidade de exteriorizar espontaneamente as sensações emotivas. A acuidade auditiva permite ao músico conquistar o conhecimento de todas as variações e nuances de combinações sonoras. A sensibilidade do sistema nervoso lhe oferece a capacidade de sentir e reconhecer todas as nuances de sentimentos musicais. O sentimento rítmico assegura-lhe a capacidade de sentir e reconhecer todas as nuances motrizes e dinâmicas, e, sobretudo, a capacidade de exteriorizar sensações emotivas, colocando-o em condição de realizar de imediato as concepções imaginadas, de estabelecer uma corrente entre essas competências cerebrais e físicas, entre o seu organismo muscular e sua fantasia artística. Somente quando essas diversas qualidades tiverem sido reunidas no organismo do futuro musicista, todas elas, mesmo que seja em um estado embrionário, os estudos musicais atuais poderão fazer dele um verdadeiro artista, pois que apenas despertarão a música que já o habita, que já faz parte do seu organismo e desenvolver-se-á através dele. Porém, se essas faculdades inexistem, como poderemos almejar que os estudos instrumentais se desenvolvam e como poderemos impedir que o futuro musicista se transforme em uma singela máquina de tocar, em um espectador passivo da arte, ao invés de ser o radioreceptor e o transmissor das sensações artísticas? Via de regra, nós só ensinamos à criança a arte de escrever a partir de uma certa idade. Nós também não pensamos, sequer imaginamos atualmente, em ensiná-la as finezas da oratória até que ela tenha algo um pouco mais pessoal a dizer, até que essas capacidades de compreensão, análise e sensibilidade tenham começado a se manifestar. É do consenso de todos os pedagogos modernos que a primeira instrução a ser transmitida à criança consiste em lhe ensinar a conhecer-se a si mesma, a se familiarizar com a vida, a despertar as sensações, emoções e sentimentos antes de colocá-la em posição de descrevê-los. O mesmo acontece com os estudos modernos de desenho, em que os alunos aprendem a olhar as coisas antes de retratá-las pictoricamente. Na música, infelizmente, não é assim. Ensinamos a criança a tocar Bach, Mozart, Beethoven, Chopin ou Liszt antes de abrir o seu espírito e os seus ouvidos à compreensão dessas obras musicais, antes de desenvolver em seu organismo a capacidade de se emocionar com elas. De fato, assim sendo, simile-educação não vos parece ter a particularidade de conduzir a própria arte para um considerável prejuízo e, por outro lado, de impelir o indivíduo que a ela se aplica a uma perda de tempo e energia, em uma depressão de sua personalidade, o que o diminui enquanto ser humano? Foi por constatar em minhas turmas que 9 em 10 alunos virtuosos compreendem a música de maneira insuficiente, amam-na muito pouco e se mostram incapacitados de frasear e nuançar as obras de modo instintivo e com inteligência, e também de animá-las com uma vitalidade pessoal, que eu decidi dedicar a minha vida ao desenvolvimento das habilidades musicais da criança, de modo a confiá-la mais tarde aos estudos técnicos instrumentais em uma condição que lhe permita servir-se dessa técnica como um meio de exteriorização, afirmação e realização de suas vontades e sentimentos pessoais, ao invés de domesticá-la na imitação servil dos pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Existem 2 agentes corporais através dos quais nós apreciamos, compreendemos, vivemos e sentimos a música. Esses agentes são o ouvido, em tudo que concerne à sonoridade, e o sistema nervoso como um todo, em tudo que concerne ao ritmo. A experiência me mostrou que a educação desses 2 agentes dificilmente se realiza conjuntamente. A criança tem muita dificuldade para apreciar simultaneamente uma sucessão melódica e o ritmo que a vivifica. Antes de ensinar as relações existentes entre o som e o movimento, é oportuno empreender o estudo isolado de cada um desses elementos. A sonoridade, evidentemente, é um recurso secundário, visto que não se origina e não extrai de nós mesmos o seu modelo, enquanto o movimento, que é instintivo no homem à vista disso, apresenta-se como um recurso de primeira ordem. É por isso que eu dou início aos estudos musicais pelo ensino sistemático e experimental do movimento corporal. O movimento corporal afirma-se desde a primeira infância em exercícios automáticos de marcha, e a marcha é o modelo natural do compasso.
com o auxílio de diversas acentuações dos pés, eu ensino os diversos compassos musicais. As interrupções mais ou menos longas de marchas cadenciadas ensinam a criança a diferenciar as durações sonoras. A partir de gestos cadenciados dos braços e da cabeça, a criança mantém um estado de ordem durante a sucessão das durações e analisa os compassos e as interrupções de marcha. As respirações regulares introduzem-na ao estudo do fraseado, dos crescendo e decrescendo de inervação muscular resultantes das nuances de dinâmica. Tudo isso parece ser, sem dúvida, muito simples, e eu pensava o mesmo no início dos meus experimentos. Infelizmente, eles me revelaram que as coisas não são tão simples quanto parecem. Muito pelo contrário, são bastante complicadas. Por quê? Porque a maior parte das crianças não possui nem instinto métrico, nem o sentido das durações, nem o sentido das acentuações, nem o sentido do equilíbrio corporal. Porque as capacidades motoras não são as mesmas em todos os indivíduos, e porque uma quantidade enorme de obstáculos se interpõe à realização corporal rápida e precisa das concepções cerebrais. Determinada criança caminha sempre um pouco atrasada, outra está sempre adiantada. Aquela caminha com passos desproporcionais. Essa, ao contrário, não tem equilíbrio. Todas essas deficiências, se não forem corrigidas nos primeiros anos, aparecerão mais tarde nas execuções musicais. Acelerar ou atrasar o andamento ao cantar ou tocar um instrumento, tartamudear ou talhar uma execução musical, não ser capaz de seguir um acompanhamento, acentuar certas notas com imoderada rudeza ou imprecisão, tudo isso tem origem nas interpretações musculares e nervosas da criança, e na inexistência de correlação entre o espírito que concebe o movimento, o cérebro que lhe fornece o comando, os nervos que transmitem essa ordem e os músculos que a executam. E além disso, a capacidade de frasear e nuançar uma composição musical com sensibilidade, em justas proporções e de modo artístico, depende igualmente da educação dos centros nervosos, da harmonização do sistema muscular, da rápida comunicação entre os membros e o cérebro, em uma palavra, da saúde de todo o organismo. Foi buscando determinar a causa individual de cada uma dessas deficiências musicais e encontrar um caminho para revertê-las que eu, pouco a pouco, edifiquei o meu método de ginástica rítmica. Um sistema total e inteiramente alicerçado sobre experiências que foram refeitas inúmeras vezes. E nenhum dos exercícios concebidos foi adotado ou prescrito antes de ter sido aplicado sob diferentes formas e em diversas ocasiões, sem que a sua utilidade tenha sido comprovada em caráter definitivo. Muitos são aqueles que possuem uma compreensão totalmente equivocada do meu sistema, considerando-o como uma simples variante de outros métodos de cultura corporal atualmente em voga, e cujos autores, Jorgen Miller ou a Sra. Bess Bensenjek, a propósito, rendem eminentes serviços à humanidade. Eu não consigo deixar de sorrir ao ler alguns artigos, assinados por pessoas credenciadas e publicados em certos jornais, nos quais o meu método é comparado a outros sistemas de ginástica. Uma evidência irrefutável de que as pessoas não entenderam absolutamente nada sobre as minhas ideias. Isso se deve também ao fato de que o meu livro de ginástica rítmica é apenas um registro dos diversos exercícios que eu inventei, e logo, não oferece quaisquer esclarecimentos sobre os seus pressupostos gerais. Isso está correto, uma vez que o livro foi escrito àqueles que tiveram a oportunidade de estudar comigo e conhecer esses pressupostos sob a minha própria orientação no meu instituto, em Genebra. Naturalmente, metade dos críticos que concebeu a honra de dissertar sobre o meu livro apenas folheou suas páginas para apreciar as fotografias, e nenhum deles se submeteu à educação especial por mim preconizada. Justamente por isso, eu contesto veementemente a quem quer que seja o direito de julgar em caráter definitivo as minhas intenções, uma vez que não se aprende a andar a cavalo lendo um tratado de equitação. A ginástica rítmica, antes de mais nada, é uma experiência pessoal. Seu objetivo, em primeiro lugar, é criar, graças ao ritmo, uma corrente de comunicações rápidas e regulares entre o cérebro e o corpo. E o que diferencia completamente os meus exercícios corporais dos exercícios indicados pelos métodos vigentes de desenvolvimento muscular
é que cada um deles foi concebido sob uma forma que deverá estabelecer mais rapidamente e fixar em caráter definitivo no cérebro a imagem do movimento estudado. Trata-se de eliminar de todas as ações musculares graças à vontade a intervenção intempestiva de músculos inúteis sobre a ação projetada e desenvolver assim a atenção, a consciência e a vontade. E, posteriormente, de criar uma técnica de automatização de todos os movimentos musculares que não tenham, no interesse da arte, necessidade do concurso da consciência, para que esta se consagre às manifestações puramente sagazes do indivíduo. Além disso, graças à harmonização dos centros nervosos, graças ao desenvolvimento e à criação do maior número possível de hábitos motores, eu estimo que o meu método deverá assegurar o livre jogo e provocar uma maior frequência de manifestações subconscientes. E estas, ao invés de se manifestarem com selvageria, perdendo metade de suas forças por falta de direcionamento, irão favorecer a ordem e a harmonização estabelecidas no organismo, aliando-se a formas conscientes e assegurando o desenvolvimento integral do indivíduo, tal como as flores selvagens, que florescem em maior quantidade e com muito mais seiva e brilho em um jardim cultivado do que na natureza, onde a maior parte delas será tomada por ervas daninhas ou irá murchar por permanecer em lugares sombreados e distante das nascentes. A criação no organismo de um sistema rápido e leve de comunicação entre todos os agentes do movimento e do pensamento promove a livre expansão da consciência, afirmando-a, fortificando-a, revigorando-a em proporções inacreditáveis. Esse sistema também irá instaurar no indivíduo a confiança em si mesmo, elemento indispensável ao equilíbrio das forças vitais, uma vez que isso o deixará em condição de realizar facilmente qualquer uma de suas concepções. A neurastenia não é nada mais do que uma desordem intelectual produzida por uma incapacidade do sistema nervoso em obter do sistema muscular uma obediência regular às injunções cerebrais. A educação dos centros nervosos e o reestabelecimento da ordem no organismo é o único remédio contra a perversão intelectual produzida pela falta de vontade e pela servidão parcial do corpo aos comandos do espírito. Impossibilitado de obter a realização material de suas concepções, o cérebro se entretém forjando imagens sem esperar realizá-las, ficando a ver navios. Do contrário, será possível substituir as frívolas e vagas especulações espirituais pela união livre e sã entre o espírito e a matéria. A primeira resultante de um programa bem estruturado de ginástica rítmica é conseguir ver claramente dentro de si mesmo. É saber exatamente como somos e extrair desses conhecimentos tudo aquilo que for possível. Esse resultado me parece ter a particularidade que irá chamar a atenção de todos os pedagogos. Além de assegurar a educação pelo e para o ritmo, qualquer que seja sua forma ou seu modo de ação, um lugar de destaque na cultura geral. Porém, em minha posição como artista, preciso acrescentar que a segunda resultante dessa educação será colocar as capacidades integralmente desenvolvidas do indivíduo a serviço da arte e assegurar ao mais flexível e completo dos intérpretes, o corpo humano, que poderá se converter em um maravilhoso instrumento de beleza e harmonia ao vibrar em uníssono com as imaginações artísticas, uma colaboração efetiva com o pensamento criativo. Não basta corrigir as imperfeições dos alunos por meio de exercícios especiais para evitar que suas interpretações musicais sejam comprometidas pela inabilidade de seus membros e pela desarmonia de seus movimentos. É preciso, além disso, que a música que lhes habita possa se desenvolver livre e inteiramente, e que os ritmos inspiradores de suas emoções naturais estabeleçam uma íntima comunhão com os ritmos que vivificam as obras a serem interpretadas. É preciso que a reeducação do sistema nervoso seja feita de tal modo que os ritmos evocados pela obra de arte provoquem no indivíduo vibrações análogas, produzindo uma reação vigorosa que muito naturalmente converter-se-á em ritmos realizadores. Em termos mais triviais, é preciso que o corpo se torne suscetível de comover-se sob a influência de ritmos artísticos, e muito naturalmente se torne capaz de realizá-los sem timidez nem excesso. Antigamente, essa predisposição para a comoção
recurso indispensável a todo artista, era, como eu disse previamente, natural em praticamente todos os estudantes de música, pois que somente artistas predestinados se consagravam à música. E como essa realidade nos dias atuais não se faz presente, eu reivindico que ao menos sejamos capazes de despertar esses sentimentos adormecidos nos estudantes, desenvolvê-los, harmonizá-los. É um dever de todo pedagogo musical afastar da técnica instrumental os indivíduos ainda desprovidos de sentimento musical e incapazes de sentir as emoções artísticas. É o ritmo que estabelece o fluxo entre nossas forças interiores e as forças exteriores que a assaltam. O estudo experimental do ritmo deve fazer parte de toda a educação musical bem estruturada. E esse estudo será útil não apenas aos músicos, mas igualmente à própria música. Não há nenhuma dúvida que desde Beethoven as formas harmônicas evoluíram enormemente e que a cada geração novas aglomerações de sons foram fabricadas. O mesmo não ocorreu com as formas rítmicas, visto que não se renovaram. Mas alguém poderá contestar: pouco importa os meios de expressão disponibilizados que o artista engaja para se expressar. Mesmo formas rítmicas ultrapassadas podem afirmar com potência uma emoção sincera. A busca pela criação de novos ritmos é uma tarefa meramente mecânica. Impor essa busca aos futuros compositores é apagar-lhes a personalidade. Tudo isso está correto. Eu, pessoalmente, tenho horror a procedimentos obtusos e pesquisas destinadas a criar novos meios de expressão. A expressão deve ser uma manifestação espontânea, mas eu proclamo que a experimentação rítmica e o estudo completo dos movimentos e de suas combinações culminará em novas mentalidades, que os artistas submetidos a essa educação encontrarão, para expressar os seus sentimentos, fatal e espontaneamente, novas formas rítmicas, e que, por conseguinte, a personalidade de cada um deles terá a chance de se desenvolver mais completamente e afirmar-se com maior potência. É verídico que as crianças em idade pré-escolar que frequentam o meu instituto inventam com muita naturalidade ritmos corporais que poderiam ter sido imaginados por músicos profissionais, e que os meus alunos mais avançados consideram certas obras contemporâneas bastante monótonas, cuja pobreza rítmica, surpreendentemente, não choca nem o público e tampouco os críticos. É certo que eu não disponho de muito tempo para apresentar-vos as minhas ideias sobre um assunto tão vasto. Eu não posso, apesar disso, finalizar esta breve exposição sobre o meu sistema sem lhes assinalar as íntimas relações existentes entre os movimentos no tempo e os movimentos no espaço, entre os ritmos sonoros e os ritmos corporais, entre a música e a plástica. Os gestos e as atitudes do corpo completam, animam e vivificam qualquer música rítmica concebida simples e naturalmente, sem o suporte exclusivo da sonoridade. Do mesmo modo que existe na pintura, concomitantemente, uma escola do nu artístico e uma escola da paisagem, a música poderá desenvolver em paralelo a música plástica e a música pura. Na escola da paisagem, a emoção é criada unicamente pelas combinações promovidas pela agitação da luz e pelos ritmos provocados por ela nos objetos que ilumina. Na escola do nu artístico, em que as múltiplas nuances de expressão do corpo humano são retratadas, o artista busca retratar a alma do homem, cujas formas corporais, nuançadas pela emoção de uma hora, ele modela e, ao mesmo tempo, registrar pictoricamente as características essenciais do indivíduo e da raça que se manifestam através das modificações corporais temporárias. A música plástica, do mesmo modo, esculpirá os sentimentos da humanidade revelados pelo gesto e modelará as sonoridades a partir de formas rítmicas irradiadas diretamente dos movimentos expressivos do corpo humano. Para compor essa música, que parece ter sido na antiguidade realizada pelos gregos e mais tarde pressentida por Goethe e Schiller, será preciso que os músicos tenham se imbuído da experiência dos movimentos corporais, o que hoje certamente não se observa, visto que a música se tornou uma arte intelectual por excelência. E enquanto aguardamos essa transformação e esse aperfeiçoamento das mentalidades, as gerações da nossa época poderão se dedicar à educação pelo ritmo e para o ritmo,
e a interpretação plástico-teatral da música tal qual foi concebida por Richard Wagner como obra de arte total. Atualmente, essa música não é interpretada de forma alguma, pois nem os cantores dramáticos, nem os encenadores e nem os regentes de orquestra conhecem as relações estabelecidas entre o gesto e a música. A total ignorância em matéria de plasticidade que caracteriza tão bem os atores líricos de nossa época constitui uma verdadeira profanação da arte musical cênica. Os cantores podem, com absoluta impunidade, caminhar e gesticular em cena sem prestar nenhuma atenção à métrica, e muito menos a qualquer dinâmica ou variação executada pela orquestra. Os crescendo, decrescendo, acelerando e ralentando não encontram em seus gestos uma justa correlação. Eu não sugiro uma interpretação plástica calculada, raciocinada dos ritmos musicais, aquela que, infelizmente, é exercida por alguns cantores através de uma pantomima exagerada e ultrajante, mas um tipo de transformação puramente instintiva dos movimentos sonoros em movimentos corporais, que apresentaremos logo mais. Os escritores, poetas, músicos e pintores não podem exigir de seus intérpretes o conhecimento das relações entre os movimentos no tempo e no espaço, uma vez que esse conhecimento só poderá ser desenvolvido através de estudos especiais. Alguns poetas e pintores possuem, sem dúvida, um conhecimento inato dos ritmos espaciais, tais como Hugo von Hofmannsthal e o figurinista da montagem de Elektra encenada na Casa de Ópera de Viena, criador de uma escadaria monumental sobre a qual os artistas pouco familiarizados com as noções mais elementares de equilíbrio moviam-se com uma deplorável falta de leveza. E também o esteta Adolf Appia, cujo notável ensaio A Música e a Encenação, publicado em 1899, deverá se tornar um guia para todos os encenadores de teatro. No entanto, a maior parte dos compositores escreve obras de música plástica sem saber se ela será suscetível de ser realizada plasticamente, e sem ter experimentado, eles mesmos, as leis da gravidade, do dinamismo e do movimento corporal. É por isso que a unidade clássica da obra musical dramática, a fusão entre o gesto, a palavra e a música, é atualmente impossível de ser realizada, pois se a música e a palavra, se a palavra e o gesto se encontram estreitamente unificados, não existe nenhuma comunicação entre o gesto e a música. E essa comunicação só poderá ser estabelecida pela educação que eu preconizo. Os artistas sinceros, enamorados da perfeição e buscadores do progresso, podem e devem estudar seriamente a grave questão que eu vos apresento. Quanto a mim, fortalecido pelas minhas experiências inúmeras vezes refeitas e absolutamente confiante em ideias cuidadosamente pensadas e refletidas com maturidade, resolvi consagrar a minha vida ao ensino do ritmo, persuadido de que, graças a ele, o homem poderá reaver os meios naturais de autoexpressão e, ao mesmo tempo, a plenitude de suas capacidades motoras, e a arte poderá entrever novas gerações cultivadas pela devoção à harmonia, à saúde física e moral, à ordem, à beleza e à verdade.